Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho deste domingo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de Deus Pai. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, dando continuidade ao domingo passado. Jesus, sentado na barca, continua nos falando das parábolas do reino dos céus. Permaneçamos atentos como aquela multidão em pé, à beira do mar, embevecida, vendo como se dirá dele: nunca nenhum homem falou assim. Hoje o Senhor nos apresenta 3 parábolas, a do joio e do trigo, semeados no campo do mundo e do nosso coração, a do grão de mostarda que cresce e abriga as aves dos céus, e finalmente a do fermento que leveda toda a massa. É assim o reino dos céus. Vamos às parábolas. Primeiro, a do joio e do trigo. Que lição das muitas podemos tirar desta parábola? Em primeiro lugar, Deus não é inativo, indiferente ao mundo, à nossa vida de cada dia. Através de Jesus, semeou o trigo do reino no campo deste mundo e no campo do nosso coração. Como diz o livro da sabedoria, na primeira leitura de hoje, não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas. Sim,
Nosso Deus é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que cuida de nós com amor e com amor vela por suas criaturas. Não duvidemos, não percamos de vista esta realidade. Num mundo de cimento armado e de fome, mortes e tragédias, Deus está presente. Deus cuida de nós enviando o trigo, o pão de cada dia, a sua graça para enfrentarmos todas as dificuldades que nos aparecem no caminho. Uma segunda lição desta parábola: no mundo e no coração de cada um de nós, infelizmente, há o joio, o mal, o pecado, as trevas. Deus permite que seja assim. Se Ele quisesse, só haveria o trigo no mundo. Desta forma, temos que ser pacientes. Pacientes com os defeitos do marido, da esposa, pacientes com os defeitos dos filhos, pacientes com os defeitos do chefe, dos colegas de trabalho. Temos que ser pacientes também para esperar a colheita. Um agricultor sabe que quando lança a semente de uma planta, não tem sentido ir ao dia seguinte até o campo para colher os frutos. Tudo que é bom demora para ser madurado. Saber esperar é dar o tempo para o amadurecimento do nosso coração e dos frutos. Uma terceira lição é que temos que tomar cuidado com o joio que tem a aparência do trigo. Se vocês virem o joio, notarão que ele é idêntico ao trigo. A diferença é que não tem nada dentro dele. Parece bom, mas não é. É justamente isso que faz o demônio. Ele lança o joio no meio do trigo e nos mostra o joio como sendo algo maravilhoso, sedutor, encantador, porém é puro engano. O demônio é especialista em fazer o mal se parecer com o bem. Mas procuremos aprender que o trigo não tem nada a ver com o joio. Tiremos uma última lição deste evangelho com as parábolas do grão de mostarda e do fermento que leveda a massa. A santidade, que é a planta da mostarda grande e viçosa, ou a massa toda levedada, começa sendo algo pequenino e quase insignificante. A santidade é alcançada com lutas pequenas de cada dia, um dia e outro dia, com perseverança. Nesse sentido, também temos que ter paciência em lutar a cada dia contra os nossos defeitos, sem ficar olhando muito para o resultado. Depois de uns anos olhando para trás, veremos como a nossa alma cresceu e se desenvolveu. Que alegria saber que Deus a cada dia lança à terra da nossa alma o trigo esplêndido e dourado que irá produzir muitos e muitos frutos. Porém, nada é de graça. Teremos que lutar diariamente contra o mal, contra o joio que quer destruir o trigo. Se não tivermos paciência nesta luta, o joio fará a festa. Também teremos que estar em guarda para não trocar o trigo pelo joio, para não cairmos nas seduções do demônio. Mas a santidade que Deus deseja para nós não é tão difícil, pois ela é feita de pequenas lutas diárias, que ao cabo de alguns anos já se fará notar. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.